Você conhece Jesus? Será que você conhece Jesus mesmo ou só ouviu falar de Jesus? Existe uma grande diferença entre as duas coisas e nesse vídeo é o que eu vou te explicar. Vem com a gente. Faz, gente, Bruno F aqui, e hoje eu quero te explicar qual é a diferença entre conhecer Jesus e ouvir falar de Jesus. Porque o fato é que muitos de nós acreditamos que conhecemos Jesus. Mas será que conhecemos de verdade? Muitas pessoas não conhecem Jesus em intimidade, não conhecem Jesus como ele nos convida para conhecê-lo. A palavra de Deus diz lá em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, depois de Oséias ser usado por Deus para advertir o povo, estava sendo destruído, estava padecendo por falta de conhecimento de Deus, e esse conhecimento não é apenas um conhecimento de armazenamento de informação, mas é um conhecimento de intimidade. É a mesma palavra usada para quando Isaac conhece Rebeca, sua mulher. A Bíblia diz que Isaac conheceu Rebeca, ou seja, dando a conotação de intimidade à relação de Isaac e Rebeca. Então, por essa falta de intimidade, por essa falta de conhecimento é que o povo estava sendo destruído. Depois do povo receber essa advertência de Deus pelo profeta Oséias, ele dá uma orientação ao povo para poder solucionar esse problema. E qual que é a orientação? Não apenas a orientação para o povo naquela época, mas também um convite do Senhor para mim e para você hoje. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então, depois de entendermos isso, será que nós de fato conhecemos Jesus? Como ele nos convida a conhecê-lo? Um conhecimento de intimidade, um conhecimento de profundidade. Às vezes nós confundimos o conhecer Jesus com ouvir falar de Jesus. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem em intimidade e profundidade. Existe uma diferença entre ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus. Existe uma mulher na Bíblia, todos nós conhecemos a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nem menciona o nome dela, mas diz que essa mulher, há 12 anos, vazava sangue e ia em muitos lugares em busca de uma resposta para o seu problema, da sua debilidade, mas ao invés dela melhorar, ela só piorava. Até que ela ouviu falar de Jesus. É nesse campo que a grande massa, a grande maioria das pessoas se encontram. Elas ouvem falar de Jesus. Seja porque existe um parente crente, ou seja porque já foi na igreja alguma vez, ou por qualquer motivo que seja, a pessoa já ouviu falar de Jesus, mas ela não conhece Jesus em intimidade. Olha as características da pessoa que ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, então ela foi até ele, rompeu a multidão, tocou na orla de suas vestes, então ela recebeu o poder do Senhor, recebeu virtude, foi curada da sua deficiência e foi embora. Olha as características de quem ouve falar de Jesus. Primeiro, a pessoa se aproxima do Senhor por um interesse pessoal. Geralmente, as pessoas que só ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem plenamente em intimidade, essas pessoas se aproximam por um interesse pessoal. Elas não se aproximam do Senhor com interesse em conhecer ele, ou se relacionar com ele, ou se doar para ele. O interesse delas é satisfazer algo a seu respeito. É que o Senhor faça por elas, não para elas fazerem algo pelo Senhor. Então a pessoa ela se aproxima por um interesse pessoal. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que isso é pecado, pelo contrário. A grande maioria das vezes nós vamos nos aproximar do Senhor com a expectativa de que ele seja aquilo que ele diz que ele é, um salvador, de que ele vai nos salvar dessa situação ruim que nós estamos. Agora, nós não podemos usar só isso como uma motivação e um impulso para a gente se aproximar dele. A gente precisa entender que em muitas situações nós vamos buscar ao Senhor por um interesse pessoal sim, mas isso não pode ser a única coisa que nos motiva ou nos impulsiona a nos aproximar dele. A segunda característica da pessoa que apenas ouve falar de Jesus é que ela se relaciona com o Senhor por necessidade. É quando não apenas o interesse pessoal dela o aproximou de Jesus, agora ela só continua se relacionando com ele em uma relação de necessidade. Ou seja, eu preciso do que o Senhor tem, ele tem poder para me dar, então o meu relacionamento com ele é na base da petição. Deus, eu preciso de um bofe pra mim, ele dá um marido. Ai, Senhor, eu preciso trocar de carro, me ajuda, me abençoa pra trocar de carro. Senhor, tô desempregado, me abre a porta de emprego, preciso de um emprego. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E a relação da pessoa se torna única e exclusivamente por necessidade. Ela se aproxima por um interesse pessoal e ela se relaciona com o Senhor apenas por necessidade própria. E a terceira e última característica da pessoa que apenas ouve falar do Senhor é que ela, depois que recebe o milagre, vai embora. A grande maioria das pessoas que se aproximam do Senhor por um interesse pessoal e se relaciona com ele por necessidade, depois que recebe aquilo que o Senhor dá, elas vão embora. Por isso que Deus sabe que para muita gente ele não pode dar aquilo que a pessoa quer, porque se ele der, a pessoa vai embora. Quem sabe muitos de nós já passamos por isso, quem sabe muitos de nós conhecemos alguém que já passou por isso, a pessoa frequentou a igreja, estava em busca de um milagre, fervorosa, buscando ao Senhor. Quando ela recebeu aquilo que ela tanto pediu, ela deu linha na pipa, ela foi embora. Essas são as características de uma pessoa que ouviu falar do Senhor. Mas a Bíblia também fala de um outro personagem, alguém que conhecia o Senhor de verdade, alguém que conhecia ele em intimidade
intimidade. Eu tô falando é de Pedro. Prova de que Pedro conhecia Jesus é que quando o Senhor perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro logo se levantou e respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus para ele: olha, Pedro, veja que essa palavra veio do céu, como quem confirma: isso que você está dizendo é verdade, você me conhece mesmo. Então Pedro conhecia o Senhor em intimidade, em relacionamento, em profundidade. Quais são as características de alguém que conhece o Senhor de verdade? A primeira característica é que a pessoa que conhece o Senhor não se aproxima dele por um interesse pessoal. A pessoa que conhece o Senhor de verdade, ela se aproxima dele por um chamado. O que envolve a pessoa, o que atrai ela à presença de Jesus, o que instiga ela a conhecer cada vez mais o Senhor, é o chamado que essa pessoa recebe para o discipulado. Ela entende que ela foi chamada para desenvolver um relacionamento com o Senhor, relacionamento esse que prepara ela para a eternidade, para o grande casamento que nos aguarda na glória. Então a pessoa que conhece o Senhor está sempre motivada por esse chamado do discipulado, para ser uma cópia de Jesus. Pedro se aproximou do Senhor depois de ter recebido dele um chamado. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando à beira da praia quando ele viu Pedro e André, seu irmão, e o Senhor disse para eles: venham e me sigam, eu farei de vocês pescadores de homens. E por esse chamado, Pedro se aproximou do Senhor. A segunda característica de alguém que conhece o Senhor de verdade é que essa pessoa não se relaciona com o Senhor pela necessidade, mas sim pela intimidade. Pedro era um dos 12 discípulos que caminhava com Jesus 24 horas por dia. Pedro viu Jesus multiplicar os pães, Pedro viu Jesus curar muitos paralíticos, Pedro viu Jesus curar muitos cegos, muitos leprosos. Pedro andou com o Senhor. Aonde Jesus ia, Pedro ia. O que Jesus falava, Pedro aprendia. Para onde Jesus ia, Pedro estava atrás. Pedro não estava atrás do Senhor por uma necessidade própria. Pedro estava se relacionando com o Senhor pela intimidade. Essa é a característica, a segunda característica de quem conhece o Senhor de verdade, é a intimidade, a profundidade. A terceira e última característica de quem conhece o Senhor de verdade é que essa pessoa, depois que ela recebe milagre, ou recebendo ou não recebendo milagre, ela não vai embora. Pelo contrário, ela fica pela eternidade. Um dia, Jesus estava pregando para os seus discípulos e ele pregou uma mensagem muito dura. E a Bíblia diz que muitos dos seus seguidores foram embora. Jesus levantou, virou para aqueles que ficaram e perguntou: e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Vocês não querem ir, gente? Pode ir. Pedro se levanta no meio deles. Ó, quem levanta? Pedro. Pedro se levanta no meio deles e diz: Senhor, para quem iremos nós, se apenas tu tem palavras de vida eterna? Pedro não estava interessado em receber um milagre do Senhor aqui, para essa vida, para esse momento agora. Pedro estava interessado em se relacionar com o Senhor, em continuar conhecendo Ele, em seguir os passos dele pela eternidade. Pedro entendia que o que aguarda na eternidade é muito maior do que qualquer bênção que nós podemos receber aqui nessa vida, nesse plano agora. Então, que hoje nós possamos entender e discernir que muitas vezes ouvir falar do Senhor não é a mesma coisa que conhecer a Ele. E o convite que o Senhor nos faz através desse vídeo é que nós possamos conhecer o Senhor, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Quem sabe você é uma dessas pessoas que está nesse estágio de ouvir falar com o Senhor. Às vezes você pensa que essa superficialidade já é o suficiente para você manter uma vida com Ele, mas na verdade Ele te convida para mais perto, para mais profundo, para ser mais íntimo dele. Que nós possamos hoje receber a orientação do profeta Oséias como sendo para nós, porque de fato é para nós. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe. Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério, ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.